Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Boa tarde a todos os pais que me assistem. E vamos estudar? Para começar, vamos fazer uma oração. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nesta mão, outros 5 nesta mão. Cruzo agora todos eles para fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Nos abençoa em tudo e nos ajuda a aprender mais uma lição. Abençoa os professores e também aos pais. Em nome de Jesus, amém! Então, agora a gente vai fazer a chamada. Vamos lá? Daniel Coelho, presente. Eliara de Jesus, Caion Ivan, Pedro Lucas, Pedro Paulo, Tiago Pereira, Wesley Arthur. Muito bem. Agora vamos abrir o nosso livro de português na página 45 a 49 e hoje o nosso tema é gênero textual, notícia e carta ao leitor. Vamos lá? A notícia é um gênero textual jornalístico que está presente no nosso dia a dia. É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento e é divulgada pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, rádio e internet. Isso acontece para que atinja o maior número possível de pessoas. Como as notícias são informativas, elas podem apresentar textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, mostrando o tempo, o espaço e as personagens envolvidas. Agora vamos conhecer as principais características da notícia. É um texto de cunho informativo, então o principal objetivo da notícia é transmitir informações. Os textos são descritivos e narrativos. Para que o leitor compreenda a notícia, os textos, além de narrarem os fatos, eles têm que apresentar também uma descrição do local e das pessoas envolvidas. Os textos são relativamente curtos. Como o objetivo da notícia é apenas transmitir informações, os textos são curtos e objetivos. Quando pensamos, por exemplo, em um jornal, em uma revista, esses locais trazem várias notícias, não é verdade? Então, o texto precisa ser bem curto, bem objetivo, para que os leitores consigam ter tempo de ler todas essas notícias. A notícia é veiculada nos meios de comunicação. As notícias são divulgadas nos mais diversos meios de comunicação. Apresenta linguagem formal, clara e objetiva. As notícias são destinadas ao público de todas as idades, graus de escolaridade e níveis sociais. Por isso, deve apresentar uma linguagem simples, de fácil compreensão e ao mesmo tempo clara e objetiva. É preciso manter a formalidade ao apresentar a notícia, ao escrever uma notícia, mas ao mesmo tempo esse texto precisa ser bastante simples, porque é dirigido a um público muito grande, dos mais diversos níveis. Os textos apresentam títulos, que é um principal, e um título, que é auxiliar. As notícias apresentam o título principal, que traz a chamada, e um auxiliar, que complementa a informação trazida no título principal. Os textos são escritos em terceira pessoa, então são impessoais. A notícia é impessoal e não deve refletir a opinião de quem escreve. Para isso, deve ser utilizada a terceira pessoa. Então, quem escreve a notícia não pode opinar. Uso do discurso indireto. Na notícia é relatado um fato que já ocorreu. Por esse motivo, utiliza o discurso indireto para reproduzir a fala das pessoas envolvidas. Fatos reais, atuais e cotidianos. Ela aborda os acontecimentos mais recentes para que o público leitor esteja sempre bem informado sobre tudo o que acontece naquele momento. Agora vamos ver a estrutura da notícia. Ela apresenta um título principal e um título auxiliar. A notícia é formada por 2 títulos, um principal, que também é chamado de manchete, e resume o tema que será abordado, e o outro um pouco maior, que ajuda no entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Por exemplo, Campeonato Brasileiro de 2020 seria o título principal. Times brasileiros se preparam para a competição é o título auxiliar. Então, o que será
falado, o que será abordado a respeito do Campeonato Brasileiro de 2020? A preparação dos times brasileiros para essa competição. A lead é a introdução da notícia, portanto, é o primeiro parágrafo onde serão respondidas as perguntas: o que, quem, quando, onde, como e porquê. Então, aquela apresentação rápida. E é onde todas as informações da notícia deverão aparecer. É a parte mais importante, pois desperta a atenção do leitor para ele continuar lendo a notícia. Vamos ver um exemplo. O Campeonato Brasileiro se aproxima e os times de todo o país seguem em treinamento intensivo preparando seus jogadores para a competição. As equipes prometem divulgar em breve a lista dos atletas escalados. No corpo da notícia. Aqui será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Vai aprofundar um pouco mais. Exemplo. Enquanto isso, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e a Comissão Nacional de Clubes, CNC, órgão estatutário da entidade com atuação independente, informam que na tarde desta sexta-feira, 17, em reunião por videoconferência com a presença de 31 clubes, foi concluída a primeira fase do processo de seleção das empresas para exploração dos direitos internacionais de transmissão do Campeonato Brasileiro Séries A e B e os direitos internacionais para streaming for betting. A carta do leitor. O que é? Este gênero textual compreende a opinião do leitor de um veículo de comunicação sobre determinada matéria ou assunto veiculado, bem como sua posição ideológica. Ou seja, quando vocês leem alguma matéria em algum jornal, alguma revista, ou até mesmo por jornais online, pela internet, você cria uma opinião sobre aquilo que você leu e você envia uma carta do leitor para esse veículo de comunicação. E nessa carta vem a sua posição, a sua ideologia, ou seja, o que você pensa sobre o assunto que está sendo tratado na reportagem ou na notícia lida. Você é contra ou a favor de determinado assunto? Portanto, por tentar provar um ponto de vista ou opinião, nós utilizamos argumentos e fatos plausíveis. Você não vai colocar na carta do leitor, por exemplo, que você não concorda e não explica o porquê. Quando você não concorda ou concorda com o que está sendo noticiado ou relatado na reportagem ou na notícia que você está vendo, você tem que argumentar, você tem que escrever mais sobre, você tem que defender o seu ponto de vista e não simplesmente colocar, eu não concordei ou, sim, eu concordo. Você tem que colocar sempre o porquê. A carta do leitor é uma ferramenta importante para tornar pública a opinião de cada um de nós diante do trabalho jornalístico. Por isso que muitos jornais, muitas revistas têm esse pedacinho de dedicatória a todos os leitores em seu veículo de comunicação. Se vocês verem em várias revistas, vocês vão perceber que existe esse cantinho lá e que existem inúmeras cartas de leitor. Bom, falamos muito sobre a carta do leitor, então agora nós vamos explicar para que serve, Com isso, o veículo de comunicação pode reciclar-se para sempre melhorar seu conteúdo ou trabalho. O que isso significa? De repente, um jornal faz uma reportagem ou uma notícia que não agrada muito o seu público, os leitores têm direito de explicar isso para o jornal. Olha, não publica mais esse tipo de notícia, porque nós não gostamos por conta disso. Então isso serve também para as revistas e jornais sempre procurar fazer novas melhorias de conteúdo para vocês que são os leitores. Como fazer, a carta do leitor? A carta é geralmente destinada ao diretor do jornal, da revista, ou ao editor ou ao jornalista responsável pela matéria comentada. Então, a saudação inicial é dirigida a um deles. Geralmente, nós encontramos bastante nas cartas de leitor palavrinhas como prezado, caro, ilustre, Esses são os mais comentados. Mas o que eu acho que é o mais usado são os prezados, Prezado Gazeta do Povo Regional, prezado Folha de São Paulo e assim por diante.
Nós temos que utilizar verbos na primeira ou na terceira pessoa. Então, isso vai depender da sua intenção ao escrever a carta. Se mais ou menos formal. E como fazer, né? A persuasão deve ser empregada, por isso utilize argumentos coerentes e explique tudo com cautela. E isso nós já discutimos anteriormente. Quando você vai escrever uma carta do leitor, você tem que colocar a sua opinião. E a sua opinião tem que convencer o jornal. Qual é a estrutura da carta? Isso nós já trabalhamos em aulas anteriores também, né? Na carta do leitor, utiliza-se a mesma estrutura de carta pessoal, a qual já estudamos até em anos anteriores. Ali está escrito errado, não é interiores, não, é anteriores. Volta lá. Estrutura da carta. Nós temos que colocar o nome para quem é dirigido ou qual matéria nós vamos escrever, a saudação inicial, né? O corpo de texto, que é onde você vai colocar todo o seu argumento, tudo que você pensa sobre a notícia que você leu, a saudação final, o local e data, né? Saudação final sempre tem o seu nome, o local e data. Agora, nós temos aí a atividade do dia, que é a atividade escrevendo individualmente uma carta de leitor. E para essa atividade acontecer, eu vou ler para vocês a notícia, tá bom? Essa notícia eu não vou colocar escrita lá no grupo de WhatsApp, eu vou ler aqui com vocês com as imagens e com tudo bonitinho. Então vamos lá, o nome da notícia é: Com praias vazias, 97 tartarugas de pente nascem em Pernambuco. Olha só, essa imagem eu retirei também da reportagem. E a fonte é o Jornal de Boas Notícias, tá bom? Quem quiser pode pesquisar na internet, que é www.jornaldeboasnoticias.com.br. Lá, como o nome do jornal diz, é um jornal de boas notícias em frente a toda essa pandemia, toda essa questão de notícias sobre coronavírus, tá? Vou ler a notícia para vocês, prestem muita atenção. Sem público, por conta do coronavírus, tartarugas de pente nasceram e chegaram ao Mar no Paulista, em Pernambuco. Em um momento de quarentena e isolamento, uma praia de Pernambuco teve um tipo de aglomeração que não oferece riscos ao surto de coronavírus. Pelo contrário, foi ocasionada também pela ausência de pessoas no local. A Prefeitura do Paulista, em Pernambuco, anunciou que 97 de tartarugas pente, nasceram ontem e tomaram seu rumo a caminho do mar. Sem poder ser visto pela população, já que a Secretaria Municipal recomendou que se evite aglomerações, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, o registro veio na forma de fotos. E aí, são algumas fotos das tartarugas de pente que nasceram lá na prainha de Paulista, em Pernambuco. Elas são muito bonitinhas, né? A eclosão dos ovos e o contato dos répteis com a água teve acompanhamento de técnicos do Núcleo de Sustentabilidade Urbana do município, que desde 2019 monitora as tartarugas. O trabalho já possibilitou que quase 3 centenas de bichinhos tenham nascido sãos e salvos nesse ano. Ao todo, 291 tartarugas marinhas nasceram no litoral do Paulista em 2020, sendo 87 tartarugas verdes e 204 tartarugas de pente. Desta vez, devido às medidas preventivas contra o novo coronavírus, a população não pôde acompanhar de perto o nascimento, afirmou Herbert Andrade, gestor ambiental do Paulista, destacando que a medida buscou a preservação da saúde dos técnicos envolvidos na ação e da própria população. E para praticar livro de português, páginas 48 e 50. As atividades serão disponibilizadas em arquivos PDF para a próxima semana. E agora vamos entrar na aula de ciências com o nosso tema A Luz e os Objetos, dando continuidade nos assuntos
nos assuntos da semana passada, nas páginas 25 e 26. Vamos lá? Nesta aula, iremos estudar um fenômeno causado pela luz, seja ela uma luz natural, como a do Sol, ou uma luz não natural, como a de lâmpadas, lanternas e eletrodomésticos. Vamos entender o que acontece quando essa luz atravessa certos tipos de objetos. Mas antes de eu começar a passar para vocês os conceitos principais dessa aula, eu gostaria de pegar um tempinho para explicar como a luz é importante para a nossa vida, como a luz, natural ou não, influencia no nosso dia a dia. Bom, a iluminação, natural ou não, controla processos biológicos importantíssimos no nosso organismo. É ela que, de certa forma, ativa as funções de não apenas nós, seres humanos, mas todos os seres vivos. Mas o problema é que muitas pessoas não acreditam nisso. Elas não acreditam no fato de que viver em uma verdadeira escuridão é algo extremamente prejudicial à saúde. Um exemplo de como a iluminação influencia nos nossos processos orgânicos é um mecanismo que chamamos de relógio interno ou relógio biológico. Esse relógio é influenciado em grande parte pela luz. É ele que dita a hora em que acordamos, que ficamos cansados e quando ficamos com sono. E essas ações, como acordar, ficar cansado, ter sono e etc., são sincronizadas pela luz do dia. E a luz do dia ocorre todos os dias, como um ciclo. Qual é o ciclo da luz natural? Ela aparece na parte da manhã, quando o sol está lá no céu, e ela vai se apagando conforme o sol vai se pondo, até ser noite. E esse ciclo da luz, de acende luz ou apaga a luz, afeta diretamente nas necessidades do nosso cotidiano. E esse exemplo do relógio interno ou biológico é um exemplo bem simples. Eu não vou entrar em mais detalhes, pois não é o foco da nossa aula. Esse exemplo foi apenas para vocês terem a noção de como a luz é importante para nós, seres vivos. Bom, agora que já dei para vocês um contexto sobre luz e iluminação, eu gostaria de começar a explicar alguns fenômenos que ocorrem quando a luz entra em contato com alguns tipos de objetos. E o primeiro deles que quero mostrar para vocês são os objetos transparentes. Os objetos transparentes são aqueles objetos feitos de um material em que a luz consegue atravessar totalmente a sua superfície. Ou seja, quando a luz chega nesse objeto de um material transparente, essa luz vai ser passada para o outro lado do objeto. Ela vai transpassar o objeto. Agora, vamos supor que atrás desse objeto de material transparente exista um objeto qualquer, de qualquer material. Nós que estamos do outro lado do objeto transparente, conseguimos ver com nitidez o que há atrás do objeto transparente. Por exemplo, pense na janela da sua casa. Se você está do lado de fora da sua casa e o vidro da janela está fechado, você ainda consegue ver através do vidro o que tem dentro da sua casa, pois o vidro é um objeto transparente. Nosso segundo exemplo são os objetos opacos, ou seja, objetos feitos de um material que não permite a passagem da luz. E diferente dos transparentes, nós não conseguimos enxergar o que existe atrás dos objetos opacos. Como, por exemplo, nós não conseguimos ver através de uma parede, e nem a luz consegue transpassá-la. Logo, confirmamos que a parede é feita de um material opaco. E por último, no nosso último exemplo, nós temos os objetos polidos. Nesses objetos, a luz não transpassa a superfície, mas também não é negada a sua passagem. Nesses objetos, a luz reflete ao seu meio de origem. Ou seja, quando a luz toca um objeto polido, a luz é refletida de volta para a origem dela. Um exemplo de um objeto polido que reflete a luz é o espelho. Bom, isso é tudo para a nossa aula de objetos opacos, transparentes e polidos. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a sombra. E vocês já repararam que quando vocês estão andando, todos os objetos ao seu redor têm alguma sombra? Essa imagem aqui vai mostrar algumas árvores
e a sombra que está sendo projetada dessas árvores. Vocês já perceberam que todos os objetos que a gente vê, até mesmo a gente, tem algumas sombras? Dá para você brincar com as sombras, fazer algumas formas diferentes com as sombras, dependendo da luminosidade que a gente aplica nelas. Ou até mesmo quando a gente está em algum local onde existe movimento, essas sombras elas também se movimentam. Então, a ideia da aula de hoje é mostrar para vocês qual é a dinâmica dessas sombras, como que elas funcionam. Aqui temos uma lanterna. Eu sei que não parece muito, mas confie em mim, é uma lanterna. Também vou colocar aqui uma esfera, que vai ser um objeto do nosso estudo. Um objeto opaco, por sinal. Quando eu ligo essa lanterna, a lanterna vai projetar uma luz em cima desse objeto, correto? Só que o objeto ele vai ser iluminado só em uma parte dele. Existe toda uma outra parte que não vai ser iluminada. Se nós desenharmos um traço no objeto, essa parte do lado direito ela vai ser iluminada. A parte do lado esquerdo não será iluminada, porque toda a iluminação está vindo de um único ponto, que é a nossa lanterna. Mas percebam também que existe um outro fenômeno. A gente divide a luz que sai da lanterna em dois fachos de luz. Esses fachos de luz eles vão ser divididos pela projeção que eles dão após o objeto. Por exemplo, logo atrás do objeto não há luz, pois ela foi barrada pelo próprio objeto, que é opaco. Isso faz com que não haja luz atrás do objeto em questão. E quando não há luz atrás de um objeto em questão, a gente chama de sombra. Nas laterais desse objeto, onde existe ainda alguma luz sendo projetada, mas não é o foco da luz dessa lanterna, ou seja, é uma luz, mas ela não é tão forte, a gente chama de penumbra. Isso vai variar conforme a posição do objeto. Vamos fazer um outro desenho. Imagina agora que eu pego o mesmo objeto, mas ao invés de eu colocar ele distante da lanterna, eu coloco ele mais próximo da lanterna. Nesse caso, quando a gente faz o desenho do eixo de luz, a gente vai ver que a sombra ela vai ficar muito maior atrás e a faixa de penumbra vai ficar bem menor do que na anterior, porque o objeto está consumindo muito mais o facho de luz do que o objeto anterior. Uma outra dinâmica interessante agora é se eu pegar a minha lanterna e colocar de frente para uma superfície qualquer. E eu ligar essa lanterna, vai existir uma região que vai ser iluminada. Supondo que não existe nenhum objeto no meio, essa região inteira vai ser iluminada, sem nenhuma sombra, sem nada, certo? Agora, vamos supor que eu pego a mesma lanterna e, ao invés de eu colocar ela em 90 graus, logo acima dessa superfície, eu coloco ela um pouquinho inclinada e acendo. Nesse caso, a luz ela vai ocupar um espaço muito maior, porque a nossa luz vai viajar muito mais nessa superfície. Ela vai ter muito mais espaço que ela vai conseguir iluminar. E você vai falar para mim, mas onde que a gente vê isso no nosso cotidiano? Aonde a gente vai conseguir encontrar esse tipo de modificação da luz? Vocês já viram com certeza ao nascer do sol, certo? Olha que bonito que é. Ou vocês já viram o pôr do sol, que também é um outro fenômeno lindo. Vocês já perceberam que esses dois, eles não são necessariamente, eles não nascem necessariamente ou se põem no mesmo lugar durante o ano? Isso acontece porque o nosso planeta é um pouquinho inclinado. E se ele é um pouquinho inclinado, conforme a Terra vai andando, ela vai modificando o lugar onde está o Sol. Então, nesse desenho aqui, a gente consegue identificar melhor.
quando é inverno, o nascer do Sol e o Sol poente, eles ficam mais próximos do horizonte, enquanto no verão eles ficam um pouco mais distantes no horizonte. Isso acontece porque a Terra é um pouco inclinada, e daí você tem um fenômeno que chama solstício e equinócio. E para praticar, livro de ciências, páginas 27 e 28. Faça a sua atividade com muito amor e carinho, bem caprichado, e assim que terminar, envie na plataforma digital. E não esqueça de pausar os vídeos sempre que for necessário para não perder nenhum conteúdo. E ficamos por aqui. Responda as atividades com capricho e não esqueça de mandar pela plataforma Clipe Escola. Estarei à disposição para qualquer dúvida. Até a próxima aula. Tchau!